Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Malu Gaspar, bom dia. Bom dia, Nadédia. Bom dia, Leandro. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia. Malu, ontem finalmente tivemos a cerimônia de anúncio do pacote de socorro, do tarifaço, que era muito esperado pelos setores econômicos, mas o que todos ainda dizem é de uma expectativa grande por avanços nas negociações, e aí não negociações setoriais, né, como tem acontecido entre empresas, entre escalões mais baixos do governo, mas um diálogo mais direto entre o governo federal brasileiro e o americano que não tem acontecido, né? Não tem um dia que eu tô aqui na ancoragem que alguém pergunta por que o Lula não liga pro Trump? É isso, gente. Todo mundo quer saber que horas o Lula vai ligar para o Trump e como é que isso vai se resolver. A gente ouve realmente, o Leandro está certo, a gente sempre ouve isso. Muita gente pedindo pela abertura de um canal chamado Canal de Alto Nível, né? De presidente para presidente, que isso talvez resolvesse a questão. Essa situação, essa crise é muito complexa. Então, é difícil a gente imaginar que um telefonema possa resolver essa situação de forma concreta. Mas é fato que, assim, e é o seguinte, né, gente? O Lula já disse que não vai ligar porque não quer ser humilhado. Por outro lado, o Trump, questionado ali na Casa Branca, já falou que se o Lula ligar, ele atende. Então, eu acho que isso gera essa percepção de, poxa, eles estão sendo inflexíveis, ninguém quer chegar numa solução. Mas essa situação é bastante complexa, basta dizer que para o presidente Trump, nas declarações que ele fez, para que essa crise acabe, é preciso mudar o julgamento do Bolsonaro, não há como negociar isso. Então, o que o governo Lula diz é, tipo, olha, não adianta ligar sem ter uma proposta concreta de negociação. Na diplomacia, telefonemas são, em geral, uma etapa final de alguma negociação, resultado de um esforço anterior feito por diplomatas que organizaram essa ligação, que conversaram anteriormente. Você não senta lá e fala, e aí, Trump, como é que estamos, né? Não é assim que funciona. Porém, gente, também a gente sabe que, embora o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, os bolsonaristas que estão lá em Washington fazendo campanha contra o Brasil, tenham realmente uma boa entrada na Casa Branca, não dá para imaginar que uma única pessoa é capaz de travar toda a negociação entre países, né? O que eu ouço muito e acho que faz sentido é uma comparação com o que aconteceu agora mesmo nessa discussão do tarifaço. O tarifaço foi ameaçado, quando saiu com exceções. Então, essas exceções foram conseguidas pelo lobby do empresariado. Por quê? O Donald Trump é ideológico, tem decisões que muitas pessoas não compreendem, dá para a gente classificar muitas vezes como lunático, mas ele não rasga dinheiro. Quando se trata do lobby empresarial, quando se trata das consequências econômicas para os Estados Unidos, ele leva em consideração. Então, qual é a recomendação que eu acho que vale a pena olhar e tentar seguir? Tentar encontrar algum agente que faça diferença, que consiga influenciar o Trump, seja para convencê-lo de que a situação do Brasil não é exatamente o que ele está pensando que é, seja para convencê-lo de que há interesses privados que podem ser muito machucados com isso. Eu estava vendo a entrevista do Celso Amorim para o pessoal do Roda Viva, ali, o programa ancorado pela nossa Vera, e ele diz várias coisas que dão a entender que o governo brasileiro sabe o caminho, não está conseguindo. Uma coisa que ele fala é justamente isso: a gente precisa de alguém influente o suficiente para convencer o Trump de que ele precisa negociar. Então, do que a gente está falando? Empresários, não brasileiros, muito difícil, mas tem empresários brasileiros que têm influência nos Estados Unidos. Eu até cito na minha coluna de hoje a JBS, que deu $5 milhões para a posse do Trump. Então, tem lobby nos Estados Unidos, tem fábricas, tem funcionários lá, poderia usar esse lobby em favor do governo brasileiro.
quando precisa do governo brasileiro, sempre encontra espaço, mas principalmente, gente, as Big Techs, né? A gente viu aí desde a posse do Trump na campanha, inclusive, o tamanho e a influência que as Big Techs têm frente ao presidente americano. Essas Big Techs têm procurado nos bastidores integrantes do governo brasileiro, integrantes do Supremo, para tentar negociar uma forma de ter menos prejuízos, vamos dizer, com a regulação das redes no Brasil. Né? O Brasil é um mercado muito importante para as Big Techs. Elas tiveram uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin há pouco tempo e foi a primeira vez que o secretário de Comércio americano topou fazer uma conversa prévia a uma negociação. Ele falou com o Geraldo Alckmin por telefone e depois teve essa primeira rodada de conversas. Então, por aí pode estar uma saída. Eu acho que é importante, Leandro, Nadege, a gente entender o seguinte: essa questão ideológica do Trump, ela não vai passar porque alguém vai dizer para ele: olha, Trump, nós não somos comunistas, a justiça brasileira é independente. Ele não leva isso em conta nem nos Estados Unidos. E ele vai continuar batalhando para eleger no Brasil um aliado dele, seja o Bolsonaro, seja outra figura da direita. Isso vai continuar, a gente tem que lidar com isso. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tem espaço para negociar. A questão da cessão dos tarifaços, as exceções do tarifaço, elas mostraram isso, que existe espaço. Então, não adianta também o Brasil falar: não vou ligar, não quero me humilhar, e não tem como negociar porque as portas estão fechadas. É difícil você acreditar que um governo conhece do outro governo, um governo não possa conversar com outro governo por causa de um deputado federal licenciado. Ele pode ter poder, ele pode ter influência, mas cabe à diplomacia brasileira encontrar essas brechas. E é aí que eu acho que está falhando, eu acho que é por isso, Leandro, que os empresários ficam aflitos, porque eles olham e falam: está faltando esforço. E eu acho que nisso realmente eles podem ter razão. No Brasil, o presidente acabou de anunciar esse socorro, é um paliativo, e a gente tem que pensar o seguinte: daqui para o julgamento do Bolsonaro, que é daqui a um mês, as coisas vão piorar. A gente viu aí o anúncio da suspensão de vistos do pessoal dos Mais Médicos, outra providência lunática que tem a ver uma coisa com a outra, mas e mostra até onde eles estão dispostos a ir. E tem uma investigação comercial em curso sobre práticas desleais de comércio, que pode dar muita dor de cabeça para o Brasil. Eles estão discutindo até dar um jeito de obstaculizar o PIX. Então, não é para brincar, não é para dizer não tem jeito, então eu vou descansar e ficar na minha. É importante que se encontre esses canais e a coisa tem que ser pragmática. Né? De repente, se lá na frente precisar fazer um telefonema para o Trump, o Lula fez para o Xi Jinping, fez para o Putin, fez para o Narendra Modi da Índia. Telefonemas muitas vezes são necessários. É importante saber o que o Brasil quer, qual é a estratégia, qual é o objetivo. Eu acho que isso não está muito claro e é por isso que não só empresários, analistas, diplomatas ficam aflitos em saber para onde que a gente vai. Muito bem. Obrigada, Malu. Até logo. Valeu, gente. Bom trabalho. Valeu, bom dia.